Estão conosco o presidente liquidante da cooperativa Languiru, Paulo Birck, e o superintendente administrativo, comercial e financeiro da cooperativa, Gustavo Marques. Paulo, Gustavo, bem-vindos, bom dia. Bom dia, Nicolas. É sempre um prazer poder estar aqui na Rádio Independente, poder trazer informações a respeito da cooperativa Languiru, né, para nossos associados, nossa comunidade regional. Quem paga a conta? Tudo bem, Gustavo? Bom dia. Tudo bem, Nicolas? Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos nossos associados da cooperativa Languiru. Bom, a Languiru iniciou então os pagamentos aos credores, um passo importante dentro desse processo de reestruturação da cooperativa, mas dando um passinho atrás para a gente poder contextualizar para o nosso ouvinte. Qual é a situação atual da cooperativa Languiru, Paulo? Bom dia. Relate para nós. Não, eu acho que sempre é importante, né, a gente trazer um pouco, principalmente os trabalhos, né, as decisões que a gente teve que tomar ano passado, né, logo que a gente assumiu, né, em maio, dia 2 de maio de 2023, né, quando a gente se deparou com toda a situação da cooperativa, primeiro se fez essa varredura para entender essa complexidade em que a cooperativa se encontrava, né, e a gente começou a ter equipes, grupos de assessoria justamente para nos ajudar a nortear como é que a gente poderia ter, né, êxito ou uma chance da recuperação da cooperativa Languiru. Então, a gente fez um trabalho com bastante intensidade na questão dos credores, entender o montante da dívida. Começamos em julho do ano passado e este ano, em julho, a gente então ficou com o valor, né, oficial da dívida, e também na Assembleia a gente já apresentou um planejamento, né, de como a Languiru iria enfrentar esse passivo, essa dívida, né? Então, dentro dessa Assembleia de julho, a gente definiu a lista de credores, quem tem a receber da cooperativa, e também já um cronograma de como nós iríamos fazer os pagamentos, né, desses credores. E dentro desse cronograma, dia 10 de outubro, ficou a data para ser o primeiro pagamento. Então, quinta-feira da semana passada, de fato, nós fizemos a primeira rodada de pagamentos, né, já dos credores que aderiram ao plano de pagamentos da cooperativa Languiru. Para quem a cooperativa Languiru deve atualmente? Ela deve para associados, ela deve para fornecedor, ela deve para transportador, ela deve para instituições financeiras. Principalmente, né? Principalmente. Hoje, 75% do montante dessa dívida para agentes financeiros, né? Bancos, fundos, né? E 25% então para estes fornecedores, né, que traziam, né, mercadorias, principalmente abastecer mercados, milho, farelo de soja, próprios produtores associados que ficaram com um outro lote em atraso, né? Então tem desde associados, fornecedores, né? Então, tem uma lista grande de credores. Dentro dessa relação, como o Paulo destacou, né, nós consolidamos a nossa relação de credores, né, após impugnações administrativas que foram feitas pelos próprios credores. Exato. Chegando no valor, né, entendido como devido a todos, mas totaliza aí um número aproximado a 2.900 credores, né, conforme nós trouxemos em outras oportunidades. Exatamente. Então, é um número significativo de credores que nós precisamos trazer, né, para junto de nós para fazerem essa adesão junto ao plano de pagamentos, conforme o Paulo destacou. Bom, desses 25% que não são instituições financeiras, são valores altos, são valores menores? Como que a gente poderia classificar esses valores? Interessante isso, né? Quando a gente olhou, por que a gente fez uma classificação, né? Até 25 mil, de 25 a 75 mil, e a gente foi fazendo 6 faixas, até 1 milhão, depois acima de 1 milhão. Se nós pegarmos o montante de credores, dos 2.900 credores, que tem a receber até 75 mil reais, nós totalizamos aí em torno de 87% dos credores. Mais de 2.500 credores têm a receber até 75 mil reais. Então é um número muito grande de credores, e por isso que no nosso plano de pagamento a gente pensou justamente, e essa dívida nós estamos falando de 32 milhões,
Essa dívida para esses credores até 2.500 credores, esses 87. Então, vamos lá, nós estamos falando em 1 bilhão e 50 milhões, é para 13%, que são grandes contas, que é milho, que é, né, principalmente farelo de soja, que é os bancos, né? Ou seja, então tu deve um montante muito grande, mas para um percentual pequeno. Nós falamos aí em torno de 300, 400, que tem muito a receber. Mas, então, o nosso plano ele foi direcionado justamente para a gente enfrentar este credor menor mais rápido, porque eu tiro muita gente dessa fila e o credor maior eu preciso mais tempo. Então, esse credor que tem um valor maior, a gente precisa fazer uma negociação de um prazo mais longo, não adianta, né? Porque senão tu não tem esse montante para fazer o enfrentamento. Então são alguns detalhes interessantes que a gente, né, a cooperativa Languiru ficou devendo para muita gente, mas um valor até R$75 mil. Então, acho que interessante também, né, Paulo, destacar. A gente fez esse planejamento, ele é feito também baseado na lei que trata da RJ. Né? Então, a gente fez uma classificação para a destinação desses recursos, dando preferência para credores que possuem garantia real, dando preferência para credores em condições especiais, né, que merecem uma atenção especial. Mas o Paulo destacou que nós destinamos um percentual maior para esses credores até 1 milhão, para que nós consigamos enfrentar de uma maneira mais ágil a dívida, o débito perante esses credores com valores menores. Bom, dentro desse processo de negociação, algum credor possibilitou alguma condição de deságio para o pagamento? Como que vocês têm trabalhado isso? Os que receberam, nós tivemos em torno de 120 adesões, né? 120 credores que aderiram ao nosso plano, que já tiveram então a primeira rodada agora no dia 10 de outubro. 654 mil reais. Isso, exatamente. Foi disponibilizado nesse primeiro momento aí, para esse enfrentamento. Então, esses 120 que já aderiram, eles já então receberam uma parcela, né? Então, tudo depende do quanto que tem. Por isso que se criou uma conta específica, que a gente chama do FDL, né? Que é o Fundo Disponível para Liquidação. Isso está no site da cooperativa Languiru, né? O extrato dessa conta. Então, sempre serão pagamentos trimestrais. Então, julho, agosto, setembro, pagou-se dia 10 de outubro. Agora, as sobras de outubro, novembro e dezembro se paga dia 10 de janeiro. E assim subsequentemente. Então, a gente criou essa... Desculpe interromper, Paulo, mas respondendo diretamente essa questão do Nicolas, que é importante, todos esses credores que receberam concederam adesão. Sim. Os credores com dívida até R$1 milhão concederam deságio sobre a dívida. Os credores com dívida até R$1 milhão, nos termos do plano, concederam 75% de deságio. Então, uma redução de 75% do valor. Os credores acima de R$1 milhão concederam 70% de deságio. Eles receberam deste valor de 654 mil proporcional a esse valor que havia disponibilizado no fundo disponível para liquidação, esse valor. Mas todos que já ingressaram e os que vão ingressar, o Paulo destacou aqui 120 que haviam sido consolidados até o fim de setembro. Exato. Então agora nós continuamos recebendo as adesões. Quem já fez a adesão vai continuar recebendo em todas as rodadas de pagamento. Ela é feita uma vez só. Os credores que fizerem adesão agora, que consolidarem a sua adesão até 31 de dezembro desse ano, vão receber na próxima rodada, que é 10 de janeiro. Então, todos receberão proporcional à sua dívida, com base no valor que tivermos disponível para essa rodada. Bom, ainda há tempo de aderir, então, a esse processo de pagamento da Languiru. E é por isso que a gente precisa divulgar isso, né? E os meios de comunicação, eles são importantes para isso, né? Porque a gente tem que chegar nesses credores, tem que sensibilizar esse credor que se ele... Né, essa é a condição da liquidação extrajudicial, ou seja, a adesão ela tem que partir, né, do credor, né, e partindo do credor, ele faz lá o processo. Dentro do site também tu tem como aderir, então pelo processo eletrônico, é bem tranquilo, bem fácil. Então ele aderindo ao plano, ele vai começando a entrar nas rodadas de pagamento e assim já começar a receber valores dos seus créditos. E é interessante assim, né? A gente divulgou o plano quando foi apresentado, mas também a gente sabe da importância dessa primeira rodada de pagamentos acontecer para agora sim nós darmos uma ênfase maior nessa divulgação.
Então, aí, nesses próximos dias e nos próximos meses, a gente vai estar fazendo uma divulgação maior para os nossos credores, já demonstrando, o primeiro pagamento já iniciou. Já começou esse movimento de devolver esses valores aos credores, ele envolve um deságio relevante, significativo, mas é um formato que a cooperativa consegue encaixar dentro de um cronograma viável de pagamento. Bom, não, e pensando isso, né, nós estamos falando aí 2023, onde a cooperativa teve um prejuízo em torno de 500 milhões, né, para ir para um 2024, já no primeiro semestre, trazer um resultado e já no segundo semestre já poder fazer a primeira rodada de pagamentos. Então, mostra um pouco essa transparência, esse trabalho das decisões que a gente teve que tomar no passado para justamente já conseguirmos ter no primeiro ano, né, subsequente aí já conseguir fazer as rodadas. E um outro detalhe que a gente sempre coloca, né, e é tudo na transparência. Então, dentro do site, né, o credor pode olhar qual é na conta, está lá o extrato bancário, né? Os que já receberam, que aderiram ao plano, está lá o valor do total do crédito, quanto que aderiu, ou seja, na maior transparência, todo mundo pode acessar, porque isso são informações públicas, né? Ou seja, a gente tem que fazer passar essas informações o mais claro possível. E sem dúvidas essa tem sido uma das grandes virtudes dessa gestão, de apresentar os números de forma clara, inclusive nas assembleias com a presença da imprensa. Exatamente. Então, jogo aberto, muito do que faltou nos últimos anos e que surpreendeu a todos em relação à cooperativa Languiru. Bom, Gustavo, foram 654 mil reais nessa primeira rodada. Como que vocês estimam as próximas? Como que esse valor é definido? Claro. Como nós apresentamos no plano de pagamentos de credores, esse valor das rodadas de pagamento, ele é formado principalmente pelos recursos advindos da atividade da Languiru. Então, na medida em que nós consigamos trazer uma segurança maior, ampliarmos a nossa captação de leite, né, que é um trabalho que nós estamos fazendo muito forte junto aos nossos associados que deixaram de entregar a produção, consigamos aumentar a nossa captação, consigamos aumentar a nossa participação na produção de aves alojadas para a Languiru. Então, consegui aumentar. Hoje estamos abatendo 25 mil aves ao dia para a cooperativa, que possamos chegar aí dentro do planejamento até o final desse ano a 40 mil aves abatidas ao dia. Esses valores eles vão impactar diretamente no incremento da formação desse fundo disponível para liquidação. Eventual venda de ativo que venha a acontecer nesse período, igualmente vão robustecer esse fundo, né? Essas rodadas elas vão ser reforçadas por venda de ativos que venham a ocorrer. Mas a geração principal de recursos é a geração de riqueza que a cooperativa vem a trazer nesses próximos anos. Essa primeira rodada de pagamentos, ela é baseada de uma forma muito vinculada às receitas que a cooperativa tem com locação de ativos atualmente. Então, supermercados, o nosso incubatório ali no bairro Alesgut, outras unidades menores da cooperativa que compõem esse valor. Né? A partir do momento que as atividades comecem a trazer um resultado mais relevante, seguramente ela vai robustecer, né? Cada rodada de pagamento vai ser robustecida. Nós temos a convicção que a próxima rodada ela já vai ter um incremento significativo, uma vez que as atividades começam a encontrar um ponto de equilíbrio e começam a dar esse resultado para a gente devolver esse recurso aos credores. Muito bem. Paulo, Gustavo, obrigado pela presença e bom trabalho aí na Languiru. Nós que agradecemos, Nicolas, e sempre essa parceria com o Grupo Independente para a gente poder trazer sempre mais informações para a nossa comunidade, principalmente nossos associados, hoje nossos credores, né, e mostrar essa transparência, esse trabalho sério que a gente está fazendo, justamente para que a gente consiga enfrentar esse passivo. Obrigado, Nicolas. Também acho que vou convocar aos nossos credores que ainda não fizeram adesão, que busquem o nosso site da cooperativa, se informem e façam adesão. Vai ser muito importante para que a cooperativa consiga enfrentar esse momento e também consiga devolver os recursos a cada um dos credores. Muito bem. Presidente liquidante da cooperativa Languiru, Paulo Birk, e o superintendente administrativo, comercial e financeiro, Gustavo Marques, falando sobre esse processo. A Languiru deu início no dia 10 a esse processo de pagamento aos credores. Nesse primeiro momento foram 654 mil reais pagos e a próxima rodada está prevista para o dia 10 de janeiro.